Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kíssula e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Amados, hoje, para a honra e glória do nosso Pai, iniciamos o 54º dia de leitura, dando seguimento ao livro de Levítico, capítulo 14, versículo 1 ao 57, livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 56, livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 ao 10 e Provérbios, capítulo 10, versículo 11 e 12. Antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção neste estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas graças derramadas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos pecadores errantes, totalmente dependentes da tua misericórdia. Pai, te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê direção nesse estudo, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade e que nós sejamos cada vez mais aproximados da tua presença através desse estudo. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Levítico, capítulo 14, versículos 1 ao 57. Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote, e este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de se purificar 2 aves, vivas e puras, madeira de cedro, pano de escarlate e hisopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre as águas correntes. Depois, o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira do cedro, o pano escarlate e o hisopo e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todos os pelos. Levará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para a oferta de cereais amassada com azeite e, separadamente, 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa juntamente com o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois, matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite
e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois, matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para ofertar pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, um copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta da culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto, além da oferta de cereais. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Essa é a lei a respeito daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga.
Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais profundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga estiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha. Está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a madeira, bem como todo o reboco da casa, se levará para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, ficará impuro, até a tarde. Também o que se deitar na cama terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro e pano escarlate e hisopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Depois, pegará a madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim, fará expiação pela casa, e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 56. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Deus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem algo para comer. Jesus, porém, disse-lhes: Deem vocês mesmos de comer a eles.
Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se apresentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 ao 10. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito.
Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículos 11 e 12. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura bíblica. Eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Amanhã daremos continuidade e, se perdeu algum capítulo, vai lá na playlist aqui no canal que você terá todos os episódios por ordem cronológica. Eu quero desejar que vocês tenham um dia maravilhoso e uma noite abençoada, em comunhão com as pessoas que vocês amam e em comunhão com aquele que nasceu para nos conceder a graça, morrendo em sacrifício numa cruz no Calvário, para que pudesse perdoar todos os nossos pecados, pudesse nos lavar, para que nós pudéssemos ser limpos e o Espírito Santo de Deus pudesse habitar dentro de nós. Eu quero desejar que vocês sejam muito abençoados, que Deus derrame todas as graças na vida de vocês. Quero agradecer a companhia nesses 54 dias de leitura. É um prazer muito grande ler as Escrituras Sagradas para todos vocês. Nós nos vemos na próxima leitura. Um beijo e que Deus os abençoe.